Olá! Neste vídeo vamos apresentar o processo de otimização de código. O grupo que vai fazer a apresentação é composto por eu, Gabriel Silva, João Gabriel, Jonas Ferreira, José Williams e Wellington Matheus. Nós somos alunos do 7º período de Ciência da Computação da Universidade Federal de Alagoas, campus Arapiraca, e a disciplina de compiladores está sendo ministrada pelo professor Alexandre Paes. Para contextualizar o processo de otimização, irei fazer uma rápida passagem pelo processo de compilação. No processo de compilação, a tradução do código de alto nível para código de processador, ela está associada a traduzir a linguagem-alvo, ou seja, Java, C#, entre outras, para a representação da árvore gramatical obtida para as diversas expressões do programa. Ou seja, em geral, a geração do código não se dá diretamente à linguagem assembly do processador-alvo. Por conveniência, o analisador sintático gera o código para uma máquina abstrata, ou seja, um código intermediário, como uma linguagem próxima ao assembly, porém, independentemente de processadores específicos. Isso é muito importante por causa que no mercado existem várias marcas e cada marca possui um tipo de arquitetura específica. Então, dessa forma, grande parte do compilador é reaproveitada para trabalhar com diferentes tipos de processadores. E cada processador, com base no código intermediário, consegue ter um código executável por ele. Na fase de compilação, a otimização de código é a parte final na geração de código pelo compilador. Como o código gerado através de tradução orientada à sintaxe engloba expressões independentes, diversas situações contendo sequências de códigos ineficientes podem ocorrer. O objetivo da etapa de otimização de código é aplicar um conjunto de heurísticas para detectar tais sequências e substituí-las por outras que removem as situações de ineficiência. As técnicas de otimização que são usadas em compiladores, elas devem, além de manter o significado do programa original, ser capazes de capturar a maior parte das possibilidades de melhoria do código. Tudo isso dentro, é claro, dos limites razoáveis, né? Principalmente de esforço gasto. Ou seja, em geral, os compiladores usualmente permitem especificar qual o grau de esforço desejado no processo de otimização. Por exemplo, no GCC há opções na forma de otimização, onde você pode definir ou se você quer nenhuma otimização ou até a máxima otimização. Claro que essa opção aumenta o tempo de compilação. Outras opções que ele disponibiliza é a possibilidade de indicar que o objetivo é reduzir a ocupação de espaço em memória. Mas essas opções que eu falei não está limitada para todos os compiladores. Pode existir compiladores que tenham opções mais avançadas para algum problema específico. Na otimização, também pode ser definida em 3 categorias: as locais, globais e interprocedimental. Na local, está relacionada ao bloco de código, no caso, a um bloco do código. Na global,
está relacionado ao nível do grafo do fluxo de controle na qual as operações estão relacionadas, e na interprocedimental ao nível do programa, ou seja, funções e métodos aplicados. Olá, meu nome é José Williams e eu estarei dando continuidade às apresentações. Eu iniciarei a apresentação sobre as técnicas de otimização. Todas as técnicas que serão abordadas neste vídeo são essas descritas aqui. Eu fiquei responsável pelas 3 primeiras técnicas: a simplificação algébrica, a propagação de constantes e a avaliação de expressões com constantes. As demais serão apresentadas pelos outros integrantes do grupo. Bom, antes de tudo, eu quero dizer, antes da etapa de otimização, existe uma etapa a qual é responsável por gerar uma interpretação intermediária explícita para o programa-fonte. É uma etapa chamada de geração do código intermediário. O objetivo dessa etapa é permitir que seja realizada as otimizações, que é o foco desse estudo. A nossa apresentação ela é baseada em uma das formas básicas de geração de código intermediário. Existem algumas e umas mais usuais, e a gente está usando a código intermediário de 3 endereços. E as instruções desse código intermediário de 3 endereços são dessa forma: x igual a y, operação z. Elas são do tipo de operação que pode ser feita em endereços de 3 até 3 endereços de memória. Seria x, y e z. Por isso tem 3 operações aqui. Esse x e o y são registros ou constantes, e quando ela passa por uma otimização, elas se transformam. Como está mostrando aqui as transformações de expressões do tipo x mais y vezes z, ela ficaria dessa forma: t1 igual a y vezes z, t2 igual a x mais t1, e esse t1 e t2 seriam registros. A primeira técnica é a simplificação algébrica. É uma técnica simples. Ela faz uso das propriedades algébricas de identidade, na verdade. E quando a simplificação está fazendo a examinação e ela verifica instruções desse tipo aqui, x mais 0 e y vezes 1 ou y vezes 0, quando o compilador identifica que ela identifica essa expressão, ele faz uma substituição dessa instrução, como está mostrando aqui embaixo. X igual a x vezes 0, ele fez a substituição de x igual a 0. Essa outra aqui, por exemplo, y é igual a y elevado ao quadrado, ele faz simplificações de y igual a y vezes y. Como eu disse, é uma técnica muito simples. Ela também auxilia na utilização de subexpressões já computadas. Ela faz um reuso de operações já computadas, como mostra aqui. A tradução direta dessas expressões aqui, ela geraria um código assim, fazendo um reuso. A propagação de constantes também é muito simples e muito utilizada. Quando está sendo feita a examinação, a verificação, e sempre que possível, o compilador troca as variáveis por constantes. Aqui o exemplo é bem fácil de visualizar isso. Quando eu tenho x igual a 2, se esse valor de x não foi alterado em algum código entre x e y, ele faz a substituição do x dessa expressão aqui, x mais y mais 5, como mostra aqui. Ela ficaria y é igual ao 2, que é o valor de x, mais 5.
E aqui também, embaixo, z é igual a x menos 2. Ela fez a substituição do x pelo seu valor, e ficou z igual a 2 menos 2. E a avaliação de expressões com constantes. Essa daqui é uma técnica utilizada dentro da técnica de empacotamento e propagação de constantes. Lembrando que a propagação de constantes foi a técnica utilizada anteriormente e apresentada. Essa daqui, propagação de constantes. Também é simples e ela acontece em tempo de compilação. Ela modifica quando ela faz o tipo de reconhecimento desse tipo de expressão aqui, uma soma, por exemplo, 2 mais 10, quando ela faz um reconhecimento desse tipo de expressão, ela faz uma troca das constantes, 2 e 10, nesse exemplo, pelo seu valor calculado, como mostra aqui. Ela pegou x igual a 2 mais 10 e fez a substituição pelo seu valor já calculado. E aqui embaixo também, y, que é igual a x vezes 3, o x valia 12, vezes 3, ele já fez a substituição pelo valor total, ficando o y igual a 36. Nessa técnica aqui de avaliação de expressões com constantes, algumas das instruções desse tipo aqui, if se 0 for maior que 5 lego, pode ser eliminada. E eu acredito que seja um dos problemas dessa técnica. Olá, meu nome é Wellington Matheus e eu vou dar continuidade à otimização de código falando sobre a eliminação de subexpressões comuns. A ideia é não precisar recalcular expressões que já foram calculadas anteriormente. Por exemplo, aqui nós temos essa expressão onde a variável x recebe 2 vezes y. Se eu preciso, em outra ocasião, como nós temos nessa variável x1, calcular exatamente a mesma expressão que nós já calculamos para outra variável, nós podemos simplesmente pegar a referência dessa variável e atribuir como valor para essa nova, como a gente fez aqui, onde o valor de x, que é o resultado da expressão 2 vezes y, é atribuído como valor de x1, reduzindo pela metade a quantidade de operações necessárias. Outro fator importante é a redução do custo, tentando substituir operações que são dispendiosas para serem realizadas por operações menos custosas. A ideia é que, por exemplo, um processador tem um determinado conjunto de instruções que é projetado para ser o mais simples possível, onde existe a operação de adição, mas não existe a operação de multiplicação. A operação de multiplicação ela acaba sendo feita através de sucessivas adições. Então, na programação não seria diferente. Se em alguma parte do nosso código nós temos aqui uma multiplicação, nós dissemos que um array x no índice i vai receber a multiplicação de uma constante c, que vale 5, por o índice i do for. Ao invés de realizar essa multiplicação, nós podemos simplificar algebricamente. Nesse caso, nós quebramos essa multiplicação em uma série de adições sucessivas. Por exemplo, na primeira execução desse for, o i está valendo 0, então essa posição do array vai receber 5 vezes 0, que é 0. E nesse caso, nós iniciamos aqui uma variável t com 0 e atribuímos a essa posição do array, ou seja, 0 também. Na próxima execução, quando o i estiver valendo 1, nós teremos 5 vezes 1, ou seja, 5. E aqui, por ter essa atribuição aqui no final, essa adição,
onde na primeira execução nós tínhamos 0, t, que vale 0, vai receber 0 mais a constante c, que vale 5, então t passa a valer 5 também. Então, nessa segunda execução, esse índice do array x vai receber o 5 da mesma forma que aqui, através da multiplicação de 5 vezes 1. A eliminação de código morto. A ideia é eliminar códigos que não influenciam no resultado final do programa. Por exemplo, essa variável y recebe 5 e aqui a gente tem uma operação depois de um retorno. Ou seja, isso aqui nunca vai aparecer como resultado dessa função. Então ela acaba sendo desnecessária. Então a gente pode eliminar e deixar o código mais limpo, como aqui, nesse segundo código. Isso vale para variáveis que são instanciadas e não são usadas, ou trechos de código que se encaixam nessa característica. Eu sou João Gabriel e vou falar sobre substituição por escalares. Isso se dá quando ocorre a criação de uma variável auxiliar, também conhecido como variável escalar. Por exemplo, nesse código aqui, nós temos os dois for aninhados, e para evitar que toda vez que o segundo for seja executado, ocorra a chamada da variável que está dentro do array, se usa uma variável auxiliar chamada t1, que armazena o valor da variável que está no array, e ela é usada para realizar o somatório dentro do segundo for. Quando acaba o segundo for, ela é atribuída novamente ao array e isso evita com que o código, o índice dentro do array seja consultado toda vez que houver o loop. Já no desenrolamento de ciclos, é uma técnica para melhoramento do tempo de execução de ciclos que causa uma maior ocupação do espaço pelo código. Os ciclos são totalmente ou parcialmente substituídos por sequências de instruções independentes. Por exemplo, nesse código, no primeiro for, ele executa a mesma interação 1000 vezes que executa a função f. Já no segundo código, ele executa a mesma interação, indo de 0 a 1000 também, só que pulando de dois em dois números e executando a função f 2 vezes dentro da repetição, fazendo com que a repetição seja executada a metade das vezes, ou seja, 500 vezes, e sejam realizadas menos operações de comparação e aí soma para executar o for. Aqui tem outro código com dois for aninhados, que para evitar a execução do segundo for, que só executa 5 vezes, o código que estaria dentro dele é executado 5 vezes, colocando o índice, que seria feito pelo for, manualmente. Isso evita as comparações novamente e o incremento que ocorreria com o segundo for. Já nas transformações de ciclos, ela é feita para evitar que o processador consulte o valor de todas as variáveis novamente. Por exemplo, nesse primeiro for, a cada iteração o compilador iria recuperar o valor de C e de B, fazendo com que seja mais demorada a execução desse for. Nesse segundo caso aqui, é calculada a variável n, que seria equivalente ao mesmo loop, ou seja, ele faz a mesma quantidade de iterações, o segundo loop, comparado ao primeiro. Só que, nesse caso, ele só precisaria recuperar o valor de n a cada nova iteração, já que ele iniciaria em 0 e todos os incrementos seriam em 1. E dentro do for, a variável i é usada para se ter o mesmo índice que se teria no primeiro for, calculando o valor inicial do array, da repetição, junto com o valor atual da repetição multiplicado por b, que seria o incremento do loop anterior. Com isso, o loop ficaria mais fácil de ser executado, que evitaria consultas e somatórios ineficientes e teria o mesmo resultado que o outro for, e seria até mais legível e mais fácil de se entender o código. Olá, meu nome é Jonas Ferreira e eu vou falar sobre movimentação de código invariante em ciclos, que consiste basicamente em buscar declarações ou expressões que podem ser movidas para fora do corpo do loop, sem afetar a semântica do programa. Desse modo, você vai pegar o código que produz sempre o mesmo valor dentro do loop e colocar para mover ele para fora do loop, sendo que sempre anterior ao loop.
como os exemplos que eu vou mostrar agora. Nós temos esse código. Dentro desse código aqui, nós vamos ter instruções que, independente de quantas vezes ela for calculada dentro de qualquer um desses dois for, elas vão ser sempre o mesmo valor, como a expressão 100 vezes n. Independente de quantas vezes ela for calculada aí, como n nunca muda, esse 100 vezes n sempre vai ter o mesmo valor. Então, eu vou pegar ele e retirar ele dentro do for. Vou jogar ele para fora dos dois for, já que o n não é modificado por nenhum dos dois. Assim eu vou ter uma variável t1 que vai substituir ele dentro do for. Assim eu vou calcular uma vez ele e depois não vou precisar ficar recalculando ele a todo loop que for feito. Só que mesmo assim ainda tem algumas coisas que não precisam ser calculadas todas as vezes, como o t1 mais 10 vezes i mais x. Essa expressão dentro do segundo for não precisa estar dentro do segundo for, pois nenhuma delas vai mudar com as interações do segundo for. O que eu faço é jogar ela para fora do segundo for, mas para dentro do primeiro, porque o i vai mudar dentro do primeiro a cada interação dele, ficando desse modo, e assim tendo o código mais otimizado. Outro exemplo é esse aqui, sendo que é com while. Eu tenho trechos de códigos que, independente de quantas vezes for calculado dentro, não vai mudar, como x igual a y mais z e o x vezes x ali. Independente de quantas vezes for calculado, eles não vão mudar. Então, o que eu tenho que fazer é colocar esses dois para fora do while. Mas, embora esse cálculo seja invariante no loop, precauções devem ser tomadas antes de mover o código para fora, porque é possível que a condição de loop seja falsa, e neste caso, o corpo do código não deve ser executado. Uma maneira de garantir o comportamento correto é usar uma condicional fora do loop, como eu coloquei aqui. Também deve ser notado que a inserção de uma condicional pode ter um efeito colateral no código. Assim, para compensar, eu troquei o while por um do while. O próximo que eu vou falar é expansão em linha, que é basicamente eu substituir uma chamada de função pelo corpo da função que eu estou chamando, como no exemplo que eu vou mostrar agora. Aqui eu tenho duas funções, sendo que na segunda função eu faço 3 chamadas à primeira. A expansão em linha desse código é este aqui. Eu pego a primeira função que estava sendo chamada 3 vezes e coloco o corpo dela dentro da segunda. Mas a expansão em linha é uma otimização muito importante, mas tem um efeito complicado no desempenho. Porque, como regra geral, algumas expansões irão melhorar a velocidade com um custo menor de espaço, mas o excesso delas vai prejudicar a velocidade, devido ao código expandido consumir muito mais cache de instruções.